Cláudio. Rapaziada, salve. Estamos aqui hoje com o vereador Joilson Broedel. Obrigado pela oportunidade de ter vindo aqui falar um pouquinho com a gente. Aceitou o convite da gente de vir bater esse papo com a gente aqui hoje, essa terça-feira. Né? Tinha uma reunião e depois disso ele veio para cá para trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre os projetos aí que tem para Viana, esclarecer algumas dúvidas também, minha e do pessoal aí. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Nós é que agradecemos, Kaique, pela oportunidade de estar aqui. Toda forma de comunicação, onde a gente possa divulgar o que a gente faz, quais são os projetos para a cidade, não só do Legislativo, mas do Executivo. É um prazer para nós poder participar de um veículo de comunicação que faça com que as pessoas compreendam e entendam melhor qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito e qual é o papel de nós como membros da sociedade, no nosso caso, da sociedade vianense. Ah, sim. Isso é bacana. Uma das dúvidas essa dúvida é minha, eu sempre tive, sobre alunos do bairro, né, daqui de Nova Betânia, irem para Viana Sede, ter que estudar em Viana Sede, ou de Marcílio ter que vir para cá. Enfim, esse translado de alunos aí, de sair de um bairro para estudar em outro bairro. O porquê disso? Você fala de qual aluno? Do aluno da escola estadual ou do aluno da escola municipal? Porque nós temos uma separação. Existe uma responsabilidade que é do governo do estado, que é com a relação ao ensino médio, e existe um grau de responsabilidade que é da cidade, que é com relação ao ensino fundamental. Então, com relação ao ensino fundamental, a prefeitura busca, dentro das suas possibilidades de vagas, colocar o aluno no lugar mais próximo de sua casa. Essa é a política da prefeitura. Mas existem alguns casos específicos quando uma mãe ou um pai trabalha num outro bairro da cidade e aí ele pede para que esse filho às vezes vai estudar ali próximo do trabalho dele. Existem esses casos, mas são poucos. Nós temos um número maior de alunos estudando um pouco longe de casa quando é relacionado à escola estadual, porque aí nós temos realmente na cidade um número de escola estadual é bem menor. Por exemplo, aqui na nossa região nós temos Vila Betânia e aqui no Arlindo Vilasque o Everton Montenegro. Depois nós vamos ter no Marcílio de Noronha e Viana Sede. Entendi. Então, no caso do ensino médio, as crianças então vão ter que ocupar esses espaços. E nem sempre o quantitativo de vagas na escola mais próxima vai poder acolher aquele aluno. Então ele é direcionado para a escola mais próxima, mesmo que essa escola mais próxima não seja tão próxima assim. Então o aluno só sai daqui para ir para Marcílio ou para um outro lugar se já estiver lotado. Tá explicado. Ou quando às vezes a própria família solicita isso de alguma forma por um problema ou outro, né? Ou sei lá. Entendi. Quando o aluno fez alguma coisa na escola... ou o pai quer que esteja mais próximo da casa de uma avó, porque às vezes o pai não trabalha, mas a avó mora lá em Viana Centro. O pai trabalha, então ele prefere que às vezes o aluno estude lá de manhã ou à tarde, que ele fique a outra parte do horário com alguém da família. Existem casos assim. Aí já é uma viagem para... Isso, já fica lá, depois já vai ficar a outra parte do dia com alguém da família, no caso de uma avó, de um tio ou alguma coisa dessa natureza, entendeu? Ou às vezes pessoas que têm empresas familiares, né, que às vezes eles estudam uma parte e depois vai para a empresa da família e por uma questão de proximidade, existem casos assim. Sim, entendi. E essa nova vinda aí, que o presidente quer mudar, que é colocar o voto impresso, você é a favor ou contra desse voto impresso? O que você acha dessa ideia? Olha, é um assunto polêmico, bombástico, né? Mas eu acho, eu ainda, não sei se você, mas os meus primeiros votos foram no papel. No papel? Foram votos que foram dados no papel. A margem de erro é muito maior. Do papel? No papel. A margem de erro é muito maior. A margem de até para poder, digamos assim, uma contagem errada é muito maior.
E aí quando a gente fala, é um pensamento meu, quando a gente fala em voto impresso, eu não sei se você já trabalhou num processo de campanha como fiscal ou como mesário, mas o voto é impresso. O voto tem O voto é impresso porque, primeiro que a urna ela não tem nenhum tipo de ligação com internet, com nada disso. Aí já está provado de várias formas que ali a questão do voto, a urna é um instrumento protegido. Tanto é que auditores internacionais, nacionais, uma série de auditores validam o processo de eleição do Brasil como é. E aí como ocorre no dia? Quem trabalha no dia, a gente imprime a 0ª. Você aperta lá um botão e sai todos os candidatos que estão, seja para prefeito, vereador, deputado, tudo ali, com 0 voto. No final, imprime várias 0º. E ali vai sair. Quem teve voto vai sair. Teve 1, teve 2, teve 3, teve 4, teve 5, teve 10, entendeu? Então, se quiserem auditar o voto de forma impressa, era só pegar o voto que já foi impresso no final. Então, você poderia fazer essa contagem, entendeu? Então, no meu ponto de vista, o voto já é impresso. Eu não sei... É que no caso eu acho que eles querem, não sei, talvez dar um comprovante pro... Mas aí, pro eleitor. Você imagina se você sai da urna com o papel dizendo quem você votou. Como seria a compra de voto? É isso que eu fiquei pensando. Entendeu? Assim, a probabilidade de vender o voto, de fazer essas situações, e infelizmente as pessoas às vezes vendem o voto, muito. Seria criar um mercado para venda de votos. Sim. Então, assim, eu não sei como é pensado isso, mas eu confio no método que hoje é utilizado, que é rápido, que é, entendeu? Que eu confio. Eu acredito mais que isso é uma movimentação para distrair a população do verdadeiro sentido da política, né, da eleição. Eu acho que vamos tirar o foco e botar o foco numa coisa talvez paralela, né, e estamos deixando talvez as coisas mais importantes com relação à política nacional de lado. Entendi. Foi isso que eu tinha pensado. Se você tem um comprovante de algo na sua mão, hoje em dia, infelizmente, no Brasil, a gente sabe que rola muito essa compra de votos, essa corrupção política aí. E seria uma chave a mais. Mais um instrumento para a realização de compra de votos. E isso porque se tem quem compra, tem quem vende. Tem quem vende. Infelizmente. Infelizmente o Brasil. Vou dar um exemplo para você. O brasileiro é oportunista. Vou dar um exemplo para você. Na última eleição, do ano passado, eu estava próximo à escola ali, que é o Tancredo de Almeida, na época, o Tancredo de Almeida, onde tem ali E aí, no período que eu fiquei ali de uns 20, 40 minutos, 3, 4 pessoas me abordaram perguntando que estavam querendo vender o voto. Às vezes, que estavam querendo me vender o voto. E assim, se você olha bem como às vezes as pessoas falam, o político ele é corrupto, mas eu não fui procurar ninguém. As pessoas estavam vindo até mim querendo vender o voto. Então, se existe um instrumento desse, se a pessoa sair com algum comprovante dizendo em quem ela votou, seria um absurdo, seria uma coisa muito ruim. Eu não sei qual é o formato, se a pessoa poderia sair ou não com isso, né? Ou se cairia de forma secreta dentro de uma outra urna, etc. E tal. Não sei, porque assim, um debate que está tendo, mas eu prefiro concentrar minhas forças hoje em outras políticas porque eu acho que essa movimentação é simplesmente para tirar o foco daquilo que é mais importante. Entendi. Está explicado e está respondido a essa questão, então. E muitas pessoas também não sabem, né? Incluindo qual a real função de um vereador na Câmara Municipal do... Essa é uma outra coisa muito mal interpretada também pela população. Sim. Vou dar um exemplo. As pessoas, a comunidade em si, ela acha que o vereador é aquela pessoa que tem que ficar andando na rua, olhando se tem buraco ou não tem buraco, se a lâmpada está queimada ou não está queimada. Não é isso o papel do vereador. É uma coisa que nós fazemos, através da nossa assessoria, mas não é o papel dele. Por quê?
Qual é o verdadeiro papel dele? Um dos papéis. Se o prefeito contratou uma empresa para realizar a troca de lâmpadas, o que o vereador tem que fazer é fiscalizar este contrato. Ué, mas existe muita reclamação de lâmpadas queimadas, mas tem um contrato, está se pagando o contrato? Se está se pagando o contrato, por que o serviço não está sendo executado? Se tem um serviço de manutenção, em que ele tem que fazer a manutenção das ruas, tampar buraco, etc. Eu tenho que verificar por que o serviço, quando eu identifico o buraco, eu tenho que ir lá pedir o prefeito para que seja o buraco que seja tampado, seja consertado, também. Mas não deveria ser a minha primeira preocupação. A minha primeira preocupação como vereador tem que ser o contrato. O contrato está sendo pago? Vocês estão pedindo? Está sendo bem feito? Qual a qualidade do serviço? Porque é essa preocupação, que é uma preocupação que a sociedade também vê diferente. A sociedade acha que a gente tem que estar medindo rua para cima e para baixo, olhando. Mas o essencial não está ali. O essencial eu vou usar a palavra expressão, pressão, mas não é porque eu acho que é para melhor entendimento de quem nos ouve. A fiscalizar é estar presente e observando, dizendo para o prefeito, eu quero saber do contrato, eu quero saber disso, para ver se está executando, se tem margem, se não tem margem. Né? Porque se ele me diz que não pode executar, mas no contrato tem saldo, entendeu? Então são essas preocupações que o vereador tem que ter. Uma outra preocupação é ele que aprova as leis que o prefeito manda para a Câmara. Então, ele tem que ter, se ele não tem uma formação em direito, ou uma formação que lhe permita a compreensão do todo da lei, ele tem que ter uma boa assessoria formada nisso, para que a assessoria possa o ajudar a entender e dizer, esse projeto é bom para a cidade. Não, esse projeto ele prejudica uma parcela da sociedade, entendeu? Beneficia, não beneficia. E aí, para debater sobre isso, para votar a favor ou não votar a favor do projeto que é enviado. E ele também pode propor projetos. Só que o vereador está limitado. Ele tem, constitucionalmente, ele não pode propor projetos que gerem despesa para o prefeito, para o executivo. Por exemplo, eu não posso fazer um projeto em que eu crie uma situação em que vai ter criar gastos para o prefeito. Até porque o orçamento é votado antes. E tem que estar tudo dentro do próprio orçamento, tem que ter rubrica, etc. Então não tem. Então os projetos são projetos que o vereador faz, são projetos que até em algum momento podem exercer alguma função de importância para a cidade. Mas a gente está muito mais limitado. Né? Então assim. E aí o vereador também tem o papel de ouvir a comunidade, de ouvir a sociedade, de ouvir os segmentos, o empresariado, as entidades organizadas realmente, que estão organizadas e que realmente têm interesse em fazer e colaborar com que a cidade cresça em alguma parte, né? Cada um está interessado em alguma coisa. Por exemplo, nós temos algumas instituições, por exemplo, a PAI presta um belo serviço para a cidade. Então a minha preocupação como vereador é como posso ajudar a PAI a continuar oferecendo serviço. Então, o empresariado, a gente tem que ouvir o empresariado, porque é o empresariado que gera a maioria dos impostos para a cidade, é o empresariado que tem gerado emprego para os vianenses, ou até mesmo aquelas pessoas que não moram em Viana, mas também que gera emprego. E se a pessoa trabalha aqui, ela come aqui, às vezes ela compra aqui, então ela gera recurso aqui. Então, a gente também tem que estar interessado em ouvir também as preocupações do empresariado e assim os outros segmentos da sociedade, entendeu? Digo, mais uma vez, os segmentos que são organizados. Nós temos muitos segmentos, pessoas que se intitulam lideranças de bairro, etc. Mas que, na realidade, às vezes tem muito mais interesse próprio do que o interesse da própria comunidade. Então, dentre outras coisas, o vereador está envolvido nisso aí, né? na fiscalização dos contratos da prefeitura, naquilo que a prefeitura executa, aprova ou desaprova leis, aprova orçamento e assim por diante. Então, a função é de fiscalizar mais lá dentro do que aqui fora. O pessoal tem muito essa ideia de, o vereador passou aqui pedindo voto, veio aqui, tomou café, mas depois que ganhou a eleição,
nunca veio na minha casa, nunca, entendeu? Nunca Por exemplo, passou aqui na rua, enfim. O problema é assim, eu tenho bem, por exemplo, hoje eu ocupo uma situação um pouco mais, um pouco diferente. Além de ser vereador, eu sou vereador presidente. Então, assim, na verdade eu acabo trabalhando também para os outros vereadores. Para outros vereadores. Porque, primeiro, toda a responsabilidade são dois poderes distintos, o executivo e o legislativo. Da mesma forma que o executivo presta conta para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para todos os órgãos, eu também presto. Eu tenho que estar ali, eu tenho que seguir regras. E aí, para que eu faça isso, eu também tenho que botar o grupo de vereadores, eu tenho que dialogar com os vereadores para que eles também trabalhem dentro de uma regra, para que a gente não corra o risco de perder o mandato, de sofrer uma punição, etc. E na maioria das vezes, essa punição, ela vem para o presidente. Então, eu tenho um pouco mais de dificuldade de estar na rua, porque além de ser vereador e de fazer tudo isso, eu ainda tenho que dar condições para que os outros vereadores consigam trabalhar. Então, eu tenho que dar condição para mim trabalhar e tenho que dar condição para que os outros vereadores trabalhem e conduzir. A Câmara, por exemplo, tem 100 e poucos servidores. As leis, na agilidade da lei, uma lei, quando manda ser uma lei de interesse da sociedade, que o prefeito manda para lá, eu tenho que trabalhar. Ela não chega lá e acontece. Ela tem um processo, ela tem protocolada da lei, ela tem uma regra estabelecida. Aí o que eu posso fazer para que o prazo que é de minimamente 90 dias, para que eu possa diminuir esse prazo para 20, para 10, para que essa lei possa ser aprovada, sancionada, e o prefeito possa começar a executar aquilo que a lei que foi aprovada, que ele pediu, permita. Então, se eu também não faço esse trabalho dentro da Casa de Leis, como presidente, eu prejudico você, eu prejudico a cidade como um todo. Se eu seguro, se eu não me envolvo para que as coisas aconteçam lá, se eu não trabalho lá para que as coisas aconteçam, as coisas também não acontecem na cidade. Hoje em dia, assim, não só na Câmara Municipal, mas também todo lugar tem muito essa guerra política. De um faz um projeto, mas como outro tem a guerrinha política ali contra o outro vereador, um acaba não aprovando, isso acaba prejudicando o Estado, acaba prejudicando o município muito por conta dessa guerra política. A minha opinião, eu acho que isso acontece. Mas isso ocorre muito no governo federal, que são muitas ideologias, são 36 partidos, se eu não me engano, que existem no Brasil. E são, assim, cada um com sua metodologia e formam grupos, né, com seus interesses. Hoje, eu posso afirmar para você que a Câmara de Viana é muito saudável. A Câmara de Viana é uma Câmara preocupada, nós temos lá os vereadores preocupados em fazer coisas boas para a cidade, em ajudar o prefeito a realizar coisas boas. Tanto é que todos os projetos que o prefeito tem mandado para a Câmara, que existem as comissões, né? Comissões de Justiça e Redação, Orçamento, Finanças, que eu dependo que outros vereadores e seus assessores também trabalhem para que o projeto de lei chegue lá então a ser votado. Toda vez que eu solicito empenho, eles sempre se colocam à disposição para poder fazer isso no menor prazo de tempo possível, para que o benefício chegue para as pessoas da melhor forma possível. Por exemplo, amanhã é bem provável que os nossos vereadores já estão se reunindo em prol de alguns projetos para que a gente aprove amanhã uma lei para a gente firmar um convênio com o governo do estado para que a educação receba benefícios, obras como creche e uma série de outras infraestruturas e benefícios para a questão da educação aqui da cidade. Eu poderia, como presidente, deixar esse projeto lá por 90 dias, minimamente 90 dias. Se eu deixar, eu inviabilizo o prefeito de firmar esse convênio. E se ele inviabiliza, eu não prejudico o prefeito. Eu prejudico o professor, eu prejudico o aluno, eu estou cerceando o direito de uma criança da minha cidade de ter acesso a alguma coisa melhor na sua formação. Então, esse entendimento eu tenho e os vereadores também têm hoje. Então, nós não estamos preocupados na minha ideologia, na ideologia do outro. Nós estamos preocupados com as coisas que vão fazer a cidade de Viana crescer e ser boa para quem escolheu morar aqui viver. E tendo educação, querendo ou não, a gente acaba tirando
né, a molecada da rua aí, enfim. Investir em educação no Brasil ou em qualquer outro país é a melhor coisa que existe. Uma dessas coisas Uma dessas coisas que está dentro desse convênio é que criar escolas municipais de tempo integral. Então, como não trabalhar para que isso aconteça? Então, eu não posso. Existe um período de disputa que é lá no período da eleição. Esse é o período de disputa. Acabou isso, quem ganhou, quem perdeu, perdeu. E quem ganhou, ele tem que estar preocupado em trabalhar para a cidade e não em prol dos seus interesses. Porque se ele trabalhar em prol só dos seus interesses, ele não é digno nem de quem do voto que recebeu e nem é digno nem do respeito da cidade. Entendeu? Você foi o segundo vereador mais bem votado de Viana na eleição passada. Foi isso que te fez ser presidente ou tem uma votação depois que elege você que te elegeu presidente? Como que ocorre isso? Existe depois que, no primeiro dia, o processo é o seguinte: existe uma sessão solene de posse dos vereadores e posse do prefeito. Quem dá posse ao vereador é o presidente da Câmara. Quem dá posse ao vereador é o presidente, a pessoa que ganhou com mais votos. Ele realiza ali, ele começa como presidente, ele dá posse aos vereadores. Deu posse aos vereadores, aí ele realiza a eleição para o presidente da mesa. E depois o presidente que é eleito, é ele que dá posse ao prefeito. Então assim foi feito, no dia 1º de janeiro, na sessão solene. O vereador mais votado, que foi o Valdeir, deu posse para nós, os 11, inclusive para ele mesmo. E depois faz a eleição para ver quem vai ser o presidente por 2 anos. E aí eu tive, até num fato histórico da cidade de Viana, eu tive todos os votos. Todos os votos? Todos os votos. Eu tive dos 10, o meu e dos outros 10 vereadores. Então eu tive todos os votos para ser presidente. A presidência, ela tem que ter, a pessoa que vai ser presidente, e não estou aqui em nenhum momento querendo menosprezar ou diminuir ninguém, mas eu tenho conhecimento de poder público de mais de 20 anos. Eu já fui secretário de obras na cidade, eu fui secretário de obras em 99, 2000, quando eu tinha 22 anos. Então, assim, depois eu fui secretário de saúde da cidade, eu fui secretário de cultura e turismo, eu encampei um grande projeto que foi o projeto da regularização fundiária. Viana é a única cidade do Espírito Santo que tem um plano de regularização fundiária para a cidade inteira. Esse projeto foi coordenado e feito por mim, entendeu? Tanto é que nós já entregamos só aqui no loteamento Nova Eldorado, né? No loteamento Eldorado, bairro Nova Betânia e loteamento Eldorado. Do loteamento Eldorado nós temos mais de 1.000 escrituras, na Vila Betânia entregamos mais de 1.000, entendeu? Viana, Canaã, e a gente tem toda uma estrutura para poder fazer de quase toda a cidade onde é permitido. Então, o conhecimento do poder público fez com que os outros vereadores enxergassem na minha pessoa a pessoa que tinha a melhor condição de, naquele momento, representar todos eles como presidente. De fazer com que, assim, de ter a certeza que a Câmara ia funcionar sem ser penalizada, porque a gente é penalizado com multas, etc. Então tem que ter todo um cuidado. Então, assim, de obedecer prazos, etc. Então, eles enxergaram em mim, pela minha experiência de poder público, que eu teria condições de ali realizar um bom trabalho e dar condições para que eles trabalhassem também. E é isso que a gente tem feito. Você não sabe, ou muitos que talvez vão ler também talvez não saibam. Nós temos a Câmara Municipal de Viana não tem sede própria. Nós temos 2 prédios alugados. Nós gastamos com aluguel um valor considerável por mês, né? E uma das primeiras coisas que eu estabeleci como meta para mim na minha presidência, no meu período, é que eu ia construir a sede própria. Então nós já conseguimos o terreno, nesses 7 meses nós já conseguimos o terreno. Nesses 7 meses eu já licitei a contratação de uma empresa para realizar todos os projetos. E agora, acredito que até em setembro, eu deva licitar e contratar a empresa que vai construir esse prédio. E aí nós vamos construir um prédio
prédio sustentável, que faça a coleta da água da chuva para reuso, com energia solar, entendeu? Aproveitando tudo aquilo que é a natureza e que a gente possa, de certa forma, ser de forma ecológica, até para incentivar os órgãos públicos, né, a fazerem o mesmo, né, com acessibilidade. Essa é uma das minhas metas enquanto presidente. A outra meta é fazer uma Câmara sem papel, que se nós trabalhamos, né, no mundo virtual, então que a gente elimine o papel. Então, para economizar papel, aí eu economizo, novamente estou trabalhando com ecologia, novamente eu estou avançando, mostrando que a cidade pode avançar também, né? E dentre outras coisas que a gente tem feito, né, para poder a Câmara ter realmente assim, um destaque como um poder, e não como um poder de subserviência ao poder executivo, porque a gente não é um poder subserviente ao poder executivo. Existem os 3 poderes, judiciário, legislativo e o executivo. E cada um na sua esfera tem que colaborar para que cada um possa fazer seu serviço da melhor forma possível. E cada um fiscalizando um ou outro. A justiça nos fiscaliza, o executivo, a gente fiscaliza o executivo e assim por diante. O executivo vai executando para todos nós. E um vai fiscalizando o outro. Um vai fiscalizando o outro para o bem da pessoa que mora na cidade. Pelo bem da comunidade. Projetos para a comunidade aqui para Viana, você já disse que é colégios, creches e mais educação vindo aí. Assim, nós temos alguns projetos muito importantes. Na verdade, assim, o projeto, quem executa é o prefeito. Uma outra coisa que está muito bem clara para as pessoas. Quem está com o buraco é o prefeito. Quem bota a lâmpada é o prefeito. O executivo, ele pede, o legislativo, o vereador, ele pede ao prefeito para que ele faça. Entendeu? Mas o prefeito, a gente faz um serviço de colaboração. O prefeito, ele não tem condições de estar em todos os lugares, ver tudo. Então, e às vezes nem os próprios contratos que ele tem dá conta de tudo. Então é por isso que o executivo, o legislativo, os vereadores às vezes estão ali atentos às necessidades da comunidade e pede para que ele execute. Porque às vezes a gente fala errado, né? A gente fala, eu sempre falo nas minhas postagens, agradeço ao prefeito, que é o prefeito que executa. Porque se ele não quiser executar, ele não executa, entendeu? Ele pode me deixar na geladeira. Então assim, agora o prefeito tem muitos projetos e que precisa da colaboração da Câmara, aprovar para que ele possa fazer. Então um dos projetos que estão aí, que em breve vão acontecer, é um projeto relacionado à questão da organização urbana, pública, em vários sentidos. Na questão da limpeza, mas aí existe nem toda lei que a gente aprova, ela é suave, digamos assim. Ela traz um benefício, mas o cidadão tem que se enquadrar. Por exemplo, o pessoal joga um entulho ali. A prefeitura não é obrigada a carregar entulho. Você desmanchou um cômodo na sua casa, a prefeitura não tem que recolher. Você tem que contratar um serviço específico para fazer aquela coleta. Então, se você bota um entulho ali, daqui a pouco está dando mato, e lixo, bicho, rato, barata, foi o cidadão que colocou. Eu tenho que trabalhar para que o cidadão entenda que isso não é obrigação da cidade. O lixo da frente da casa da gente, a gente tira. O lixo, assim, eu tenho que entender que na China, por exemplo, ou no Japão, existem pessoas que saem, cidadãos que saem coletando, já estão num outro nível, né? Então não tem esse lixo de papel, etc e tal, mas que eles saem coletando pedacinhos de chiclete para limpar a rua. E às vezes nos nossos bairros as pessoas não estão nem aí. Os quintais às vezes das pessoas estão cheios de lixo, proliferando mosquito. Então assim, aí às vezes ele não colabora. Então assim, em alguns países, se você cuspir no chão, você não sabe. E hoje a gente acha que eu posso jogar entulho, que eu posso cortar árvore de qualquer jeito, fazer qualquer coisa. E não é. Para cada ação é uma reação. Só que quando o Poder Executivo vai cobrar de você que agiu de forma errada com a comunidade, porque você não está agindo de forma errada só com a prefeitura. Quando você deixa um lixo na porta da sua casa e ali está proliferando rato, bicho, você é injusto com o seu vizinho. Quando você deixa a água na vasilha, o mosquito da dengue prolifera lá e pica o vizinho, e o vizinho fica doente, você está sendo injusto com o seu vizinho.
Só que nós ainda não temos essa consciência, nem nós e às vezes nem o próprio vizinho que é prejudicado pelo lixo pela ação do outro. A gente acha que é a prefeitura que é culpada. Não. Todos nós que estamos na sociedade temos um papel e temos direito, mas nós temos responsabilidade. Porque a gente acha que a gente só tem direito e não tem responsabilidade. Nós temos direito, mas nós temos responsabilidade. E quando nós somos irresponsáveis, nós temos que pagar pela irresponsabilidade. Hoje não tem mais. Talvez se viesse a ter uma multa para essas pessoas que deixam quintais sujos, tudo em frente de casa. Mas tem. Tem uma multa. O problema é que a gente às vezes não consegue aplicar. Entendeu? E às vezes quando a gente aplica, talvez a forma tem que ser uma forma um pouco mais efetiva de aplicar. Porque às vezes o seu nome vai para dívida ativa. Mas eu quero deixar o nome de dívida ativa, não tô nem aí. Entendeu? Talvez hoje o que a gente pode estudar, que talvez vai doer um pouco mais, assim, e talvez é quando você bota no Serasa, no SPC. Porque quando você for comprar alguma coisa, você não consegue. Você está negativado. Por que você está negativado? Porque eu botei um lixo lá na minha rua que não era a responsabilidade da prefeitura tirar. Vai encerrando mais um bate-papo por aqui. O juiz vai deixar um recado aqui para vocês. Para que, né, vamos cuidar mais do bairro, vamos cuidar da nossa cidade, para que tenhamos uma cidade melhor. E como você disse, a gente faz o lugar. Então, você que nos assiste, peço a você que colabore com a cidade. Colaborando com a cidade, você colabora com você mesmo. Querendo o bem do seu bairro, você está querendo o seu próprio bem. E a cidade precisa da participação efetiva de cada um de nós. No nosso trabalho, na nossa escola, em todos os lugares que nós estamos, nós devemos ser bons cidadãos. Foi um prazer estar aqui com o Kaique nessa manhã, dia 10 de agosto. Lembrando sempre que para que a cidade cresça, para que a cidade melhore, nós precisamos que todos se comprometam com a cidade. Então, seja um bom cidadão, faça a sua parte no seu bairro, porque quando o bairro está limpo, quando o bairro está organizado, é porque cada um faz a sua parte. E a cidade somos nós que construímos, não é só os vereadores ou o prefeito que façam que a cidade melhore ou cresça. Nós temos um papel importante, mas o mais importante é quando toda a comunidade, toda a sociedade se une para fazer com que isso aconteça. Então, quando tudo melhora, os maiores beneficiados somos nós mesmos que moramos no bairro, moramos na cidade. Ao Kaique, eu agradeço e peço a você que está nos assistindo agora, que vá lá agora, se inscreva no canal do Kaique, compartilhe, divulgue, dá um like. E em breve nós estaremos aqui junto com ele para colocarmos aqui a plaquinha aqui na parede dele, a plaquinha lá do YouTube. Mas isso só vai acontecer se nós formos solidários e participarmos e dermos uma curtida ou se inscrever, tá bom? Para que ele alcance também o sucesso desse trabalho que ele está fazendo. A todos, bom dia, uma boa noite, não sei a hora que você vai ver, né? Seja feliz. É isso aí, rapaziada. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe para que a gente possa trazer mais informação e mais bate-papo legal como esse aí. Valeu! Ok.